Chegamos a esse painel bem aguardado aqui do Tech Summit para conhecer essa área de Connections e Insights da Ambev. Eu tenho aqui junto comigo a Juliana, Head, responsável por essa área, da área de não alcoólicos, né, da Ambev. É isso, né, Juliana? E eu acho que a gente pode começar contextualizando, entendendo um pouco da sua história, assim, ao longo do seu trabalho na Ambev para chegar a responsável por essa área. Legal, tá bom. Bom, primeiro, só para me apresentar, eu sou Juliana Grimber, mais conhecida como Ju Grim, aqui na Ambev. Só para contar um pouco, assim, primeiro da minha carreira, assim, como que eu comecei, assim, eu sou formada em administração, eu fiz SPM, fiz administração na SPM, então comecei a minha carreira, o meu primeiro emprego, assim, foi na Gillette, antes da Gillette ser comprada pela P&G, pela Procter, e comecei com um estágio na área de marketing. E aí passei, enfim, depois da Gillette, por outras empresas antes de chegar na Ambev, então já trabalhei na Hershey's, é uma multinacional de chocolates, e trabalhei também na PepsiCo, que é uma parceira da Ambev, então as marcas de bebidas da PepsiCo, elas são engarrafadas e comercializadas pela Ambev. Então, eu trabalhei 5 anos na PepsiCo antes de vir para a Ambev. Então, eu tenho alguma relação com a Ambev já de muito tempo. Estou na Ambev há 6 anos e fiquei 5 na PepsiCo. Então, há 11 anos que eu tenho alguma relação com a Ambev e há 6 eu vim para a Ambev. Aqui na Ambev, eu passei por algumas posições. E nesses 6 anos eu tive 2 filhos também. Então, isso fez com que algumas das minhas posições fossem até um pouquinho mais curtinhas em função das licenças maternidade. Eu vim para a Ambev e já passei pelas posições de marketing de Pepsi, marketing digital de Guaraná Antártica, já fui uma posição comercial, olhando uma área de trade marketing para um canal de vendas, que é o food service, que são as grandes cadeias de fast food, de praça de alimentação, então já fui essa posição também. Já passei por uma posição de relacionamento e fazer a ponte com a própria PepsiCo, que eu já tinha trabalhado antes, e há 1 ano e meio eu vim para essa vaga, né, para essa posição que eu estou hoje, que é Head de Insights, e a área de Connections eu ganhei há 6 meses. Então, a minha área começou sendo só Insights, Connections era uma outra área que ficava embaixo de uma diretoria de marketing, e ela veio para mim há uns 6 meses. Então, antes eram áreas, Insights e Connections, áreas que ficavam, enfim, em diretorias separadas. Legal, legal. Então, você quer explicar para a gente o que é exatamente uma área de insights, para a gente começar a entender? Legal. Na área de insights, eu tenho algumas responsabilidades. Então, primeiro, você tem insights como consumer insights, entender tipo, o comportamento do consumidor e como ajudar a Ambev e as nossas marcas de não alcoólicos a entender o comportamento do consumidor para maximizar o nosso resultado e entender quais são as necessidades, as motivações, enfim, o que está por trás do comportamento das pessoas e tudo que envolve o consumo aí de bebidas não alcoólicas, no caso, mas a gente também entende um pouco o consumo de bebidas alcoólicas, porque as coisas estão relacionadas, né? É difícil o consumidor não separar e falar, agora eu vou tomar alcoólico ou não alcoólico, enfim, às vezes eu vou tomar alguma coisa para me refrescar, pode ser com ou sem álcool. E tem uma parte também toda de inteligência de mercado muito mais de negócio, né? Então, a gente, além de olhar o comportamento do consumidor, tendências, a gente olha também os dados de mercado, né? Qual o tamanho daquela indústria, o que está crescendo, o que está caindo, para onde está se movimentando, qual é o patamar de preço que a gente está versus, né, as outras marcas hoje do mercado. Então, tem uma parte que a gente fala mais de sales insights. Né? Então, tem consumer insights e sales insights. A minha área olha as duas coisas. Se você olhar para a divisão de alcoólicos da Ambev, tem 2 pessoas, né? São 2 áreas distintas. Tem sales insights e consumer insights separados. Né? A minha área, como estrutura de não alcoólicos, é uma fatia, né, da Ambev, então é uma área menor, eu tenho as 2 coisas junto comigo.
Ah, legal. E é interessante você falar isso sobre essa percepção de que o cliente não é só cliente de não alcoólico, também não é só cliente de alcoólico, porque eu acho que é uma confusão que se faz com quem é o consumidor do mercado adulto, né? O fato de você comprar um lubrificante não torna esse consumidor apenas consumidor de produtos do mercado adulto. Ele consome toda uma outra gama que tem a ver com o que a gente vem falando aqui no evento, de olhar para ele como essa pessoa múltipla, né? Como um todo. Eu ia falar que é interessante isso, assim, eu tenho muito, assim, é muito comum o time de marketing, assim, né, os gestores das marcas às vezes falarem, quero entender como que é a jornada do consumidor de health and wellness, né? A jornada desse consumidor, ela é a mesma jornada do consumidor de refrigerante, porque o consumidor não é só de refrigerante, ou só de suco, ou só de goji berry e castanha do Pará. Você consome as diversas coisas, né? Então, você depende de qual era a sua motivação para consumir aquilo naquele momento, mas e a gente acha que a gente quer colocar, né, as pessoas em caixinhas, né? Assim, essa aqui a jornada desse cara é assim, desse assim. Então é muito comum, assim, os times me pedirem isso, né? Eles querem, assim, e não é uma ciência exata. Eu falo, o comportamento humano é muito complexo. Não, e é justamente essa complexidade que a gente tem uma tendência a tentar simplificar para ficar mais fácil, para eu conseguir tomar uma decisão e ter mais segurança nessa decisão que eu estou tomando. Acho que é justamente por isso que existe uma posição como a sua, uma área como a sua, porque é para conseguir abraçar essa complexidade, né? Porque senão uma pessoa, assim, pensando, a gente tende a querer simplificar mesmo. E aí você se uniu, então, há 6 meses à área de insights. E o que exatamente essa área propõe? A de Connect. Eu tinha a área de insights e aí 6 meses Isso. Tem essa área de Connections. A área de Connections, ela era uma área que olhava muito para a transformação digital como um suporte para as áreas de marketing, né? Para as marcas. Eu falo marcas, quando eu falo marcas, são as áreas de marketing, né? Os gestores das marcas. Então, é uma área que tem toda a parte de inteligência digital, de entender captura de dados, organização de dados, eficiência de mídia, ROI de mídia digital e, inclusive, a área de mídia digital, especificamente, fica também embaixo dessa área de Connections, tá? Então, não é só, assim, as pessoas têm a tendência de achar que a Connections, né, é só mídia digital, não é só mídia digital. Então, inclusive, mídia é metade hoje da minha área, tem outra metade que olha para toda essa inteligência de cruzamento de dados, organização, estruturação disso, e parte disso, como ajudar essa organização de dados para inteligência de mídia também. E como foi, então, o processo de unir essas duas áreas? Curioso que, assim, são duas, dentro de não alcoólicos, né, como a estrutura é pequena, hoje tem 2 diretores, né, que olham para marketing e inovação, e a gente divide meio que por categoria. Então, você tem um diretor de core, que olha para todo marketing e inovação de refrigerantes, e uma diretora de premium e wellness para tudo que não é refrigerante, né? E Connections, que é uma área muito ligada ao marketing, ficava embaixo, né, de um diretor de refrigerantes. Uhum. Só que dava suporte para outra diretoria também, né? E todo mundo, assim, todo o Q&A, né, em momentos que a gente tinha de conversa com o nosso vice-presidente, as pessoas perguntavam por que a área de Connections fica embaixo de Core, sendo que dá suporte para as duas áreas. Então, assim, essencialmente, o porquê ela veio num primeiro momento não foi porque tem sinergia, mas porque é uma área de suporte que tem que atender, né, as duas diretorias, e outras também, tem área de vendas, que tem uma parte toda de e-commerce, que também a gente tem bastante contato, e não fazia muito sentido ficar ali, veio, putz, vamos colocar ali com a Juliana, tem insights também, né, que também é uma área de suporte, também atende, e veio. E nesse primeiro momento eu não tinha essa, assim, porque são áreas extremamente conectadas, mas quando veio, né, e acho que aí eu comecei a refletir e conversar junto com o meu time, como essas áreas são extremamente conectadas, como a gente consegue tirar insights e entender o comportamento do consumidor e o negócio a partir
das informações desses dados que a gente tem dentro de casa, né? Sim. E como a gente, como companhia, ainda não estava conectando as coisas, né? Tanto assim, não só porque eram áreas distintas, mas porque, essencialmente, as pessoas que olham para Connections, né, estão pensando ali em dados, em como estruturar aquilo, em como, né, transformar aquilo em eficiência de mídia, e insights pensando em entender do consumidor. Então, a gente tinha muito poucas sinergias. A gente mal se falava, eram pessoas que mal tinham contato no dia a dia, né, antes de estar, enfim, dentro, né, da mesma área. Mas que as duas tinham essa necessidade, tanto a área de connections, que queria entender melhor de insights, de comportamento de consumidor, de falar sobre tendências, e o time de insights de, putz, como é que a gente usa, né, os nossos dados e tudo que a gente tem hoje dentro de casa como fonte de conhecimento para transformar em insight e poder ajudar, né, as marcas a se fortalecerem, ou, enfim, a tomarem decisões importantes. Legal. Então, foi por acaso, mas foi uma mudança muito feliz, né? Uhum. Então, legal. E você pode compartilhar com a gente como é a formação, mais ou menos, desse time, quantas pessoas tem, como que hoje, pelo menos, 6 meses é pouco tempo, né? É pouco tempo para, talvez, estruturar a área como daqui a um ano ela deve estar diferente, eu imagino. Eu imagino. Eu acho que sim, acho que assim, a gente também está aprendendo, tá? A gente está entendendo como que vai funcionar. Hoje, a parte de Connections tem uma líder de Connections, embaixo dela tem uma pessoa que ajuda para tudo que é Connections, que não tem a mídia, e ela tem mais 2 pessoas só para mídia digital. É um time pequeno, é super enxuto, mas a gente tem o apoio, o suporte também de outras áreas da companhia que atendem NAB, não alcoólicos, que atendem NAB e cerveja, como a parte toda de mais tecnologia, uma parte específica de dados. Então, a gente tem essas outras áreas de apoio. E em Insights, eu tenho 3 pessoas. Eu tenho uma pessoa que olha para refrigerantes, uma pessoa que olha para tudo que não é refrigerante, que a gente chama de Premium e Wellness, e tem uma pessoa que olha um projeto que eu te contei um pouquinho, eu vou contar aqui que eu sou super fã, que a gente chama de Owned Insights, que é um projeto que nasceu justamente dessa integração entre Connections e Insights, né? Essencialmente, assim, o que ele é, né? A gente começou a ter esse questionamento de... A gente ficou 2 anos muito focado em captura de dados, né? E aumentar em aquisição de dados. A gente, diferente, né, de vocês, a gente não é uma empresa nativa digital. O nosso produto, ele não é online, não é um serviço, né? Ele é um produto que você tem que, né, ou ir numa loja física ou comprar em algum lugar e receber ele em casa. Então, a gente ficou muito tempo focado em como que a gente faz uma aquisição, né, e aumenta a nossa base de dados, não sendo proprietários de todos os canais de venda. A gente até tem alguns canais, né, o Zé Delivery, Empório da Cerveja, enfim, que são canais proprietários da Ambev, mas não são os principais canais, principalmente para não alcoólicos, né? Então, como que as marcas iam trazer, né, pessoas para essa base de dados? Que tipo de conteúdo a gente ia trazer? Enfim, ia ser entretenimento, pensando em estratégias para aquisição, né, aumentar essa base de dados. E a gente ficou 2 anos, né, focado nisso, mas muito mais em aquisição e muito pouco em utilização, né, desses dados. E quando a gente, né, veio isso de ter insights e connections e tal, e a gente começou, como é que a gente vai usar, né, essa base de dados nossa para gerar uma inteligência e ter dados para tomadas de decisão e usar isso como realmente um pilar de conhecimento para insights. A gente falou, bom, é uma mina de ouro no sentido, tem um valor muito grande, né, ter esses dados. Mas a gente usa pouco. Então, como que a gente consegue, tipo, passar, né, a usar isso de forma mais relevante? E a gente, não alcoólicos, todo mundo tem a impressão, né, putz, Ambev, mas a gente é uma fatia, né, Ambev. Eu não tenho o mesmo patamar de investimento que tem
as marcas de cerveja, por exemplo. Uhum. Então, a gente tinha um desafio grande também em Insights, que é como é que eu consigo conhecer mais, né, o nosso consumidor, entender mais o comportamento desse consumidor, mas sem ter, né, tendo um budget que é limitado. Então, como é que a gente conseguia? O desafio surgiu, como é que eu consigo usar a nossa base de usuários para fazer pesquisa? Uhum. E como é que eu consigo fazer com que os dados que a gente coleta dessas pesquisas a gente consiga cruzar isso com os dados de comportamento? Né? Porque hoje as pesquisas que a gente tem, né, e a gente usa vários institutos ainda, e a gente vai continuar tendo, são pesquisas de declaração. Né? Por mais que você pergunte sobre o comportamento, é o que a pessoa fala, né, que ela faz, né? É o que ela declara. Quando a gente fala de dados, a gente tem realmente como a pessoa se comportou, né? O que de fato ela comprou, onde ela clicou, quanto tempo realmente ela foi. Então, a gente conseguiu usar essa nossa base, essas mesmas pessoas, né? E perguntar, tipo, fazer uma pesquisa sobre coisas declaradas, e fazer com que isso fosse cruzado, né, com esses dados de comportamento, para a gente aí que deu esse clique e falou, puta, como é que a gente consegue fazer isso? Porque isso a gente nunca fez, né, dentro da companhia. E para fazer isso, a gente tinha que desenvolver uma ferramenta própria. Por quê? Se a gente usasse ferramentas de pesquisa que hoje já existem no mercado e que estão aí disponíveis, esses dados não necessariamente seriam nossos, né? A gente não conseguiria, tipo, fazer essa pesquisa e esses dados voltarem, né, para o nosso CDP, para a nossa própria base, para a gente poder fazer esse cruzamento. Ou eram ferramentas que não tinham nível de segurança que a gente, como Ambev, exigia. Então, a gente viu que a gente tem que fazer uma ferramenta própria de pesquisa. E fazer uma ferramenta de pesquisa parece simples, né? Faz, né, a estrutura ali, faz, né, o campo, a pergunta, resposta. A gente tem milhões de formatos e tipos de pergunta para fazer, desde coisas básicas de eu mostro com tabela, imagem com texto, é um desenvolvimento muito mais complexo do que a gente imaginava, né? A gente falou, vamos fazer, tipo, se inspirar num Google Forms e fazer um Google Forms é super complexo. Sim. Né, desenvolver isso. Mas tinha um valor muito grande. Então, a gente e exigia um investimento, né? Porque para a gente desenvolver uma ferramenta, né, de um produto, né, de uma tecnologia, a gente estava investindo. Então, a gente começou assim, a buscar aporte, inclusive do nosso time global, que foi quem aportou o projeto, para desenvolver algo que depois pudesse ser usado em qualquer outro país, né? Porque era uma ferramenta proprietária nossa, com todo nível de segurança, seguindo todas as regras de LGPD, né? Então, garantindo que ela, né, não teria nenhum problema de segurança da informação e que, de fato, pudesse estar armazenada no nosso CDP e depois fazer todos esses cruzamentos. Então, a gente hoje está numa fase, já tem o MVP, a gente já está funcionando, então a gente já tem essa ferramenta. A gente já fez mais de 13 pesquisas nesse ano dentro dessa ferramenta. Ainda tem muita coisa assim, para ser desenvolvida, e a gente começou agora a fazer os cruzamentos de o que a gente entendeu, né, de declaração versus o que a gente entende de comportamento, né, desse grupo de pessoas. E o que é legal, eu tô falando um monte porque eu sou muito fã, assim, desse... Não, mas eu tô adorando, Entender sou ainda muito fã mais. desse projeto, assim, eu acho que ele é muito disruptivo, assim, ele parece simples, mas ele é muito transformador, assim, pra gente. Que a gente consegue agora, entendendo, né, tanto o comportamento dessas pessoas, né, dentro das nossas plataformas, somado a essa declaração, né, o que eles declaram ali, depende do que a gente perguntou, né, a gente consegue usar isso também para a eficiência de mídia, né, que também tem um valor muito grande. Então, assim, uma coisa é eu fazer uma mídia para um grupo de pessoas que visitou sites de tônica antártica. Eu sei que tem algum interesse ali, né? Visitaram X vezes, em tais períodos,
sei se eles compraram alguma coisa nos canais que são nossos, tal, e posso fazer uma mídia direcionada usando, né, esse grupo de pessoas ali como perfil comportamental. Outra coisa é eu pegar essas pessoas e falar quantas pessoas declararam que consomem tônica antártica toda quarta-feira à noite, tipo, assistindo a um jogo de futebol, não sei o quê. E vou fazer uma mídia direcionada com conteúdo diferente, né? Então, e eu saber, aquela pessoa que fala que consome toda quarta-feira, ela compra no Zé Delivery toda terça, por exemplo, ou toda quarta de manhã. Então, a gente começa a fazer esse cruzamento e fazer um teste de eficiência de mídia para ver se pegar esse perfil e faz um lookalike, obviamente não é só para esse grupo de pessoas, para ver se aquela mídia está sendo mais eficiente do que se eu fizesse simplesmente para, né, para as pessoas que eu sei que compraram tônica no Zé Delivery. Então, a gente está nessa etapa agora de testar e ver o quanto que isso também pode ser rico, não só em geração de insights, né, em entender o consumidor, mas também em melhorar a nossa eficiência de mídia. Eu fico bem encantada, assim, porque esse é o tipo de projeto que ele já é complexo no início, né? Mas eu imagino o grau de possibilidades que vocês vão criando ao longo do tempo, né? Ter um projeto desse, uma ferramenta proprietária, permite que vocês vão fazendo testes cada vez mais exclusivos, mais específicos, para atender também o consumidor que hoje tem essa demanda de querer uma comunicação muito pessoal, né? Querer uma comunicação que fale sobre questões pessoais dele, e quando você olha para o todo, você não é capaz de direcionar, né? Fazer essa comunicação de uma forma tão íntima. E eu acho que vocês estão criando algo que realmente no futuro vai ser muito valioso, assim. Imagina até vocês oferecendo isso aí, eu vou estar na sua porta, entendeu? É muito legal mesmo. E é muito interessante também essa preocupação com a questão de LGPD, né? Vocês que pensam global, acho que fica mais evidente a necessidade de ter algo, você tem essa garantia. Mas quem é local deveria também pensar dessa forma, né? É uma preocupação importante. Total, assim, eu acho que a Ambev sempre teve, assim, essa preocupação, então seria muito mais fácil usar uma ferramenta, outra, assim, seria. que você tem ferramentas que o risco é 0,01, mas na Ambev, assim, o risco tem que ser zero. Assim, não dá para ser 0,0, assim, tem que ser zero. Então, quando fala de segurança da informação, né, lidar com dados das pessoas, assim, acho que não tem, a gente não abre, assim, não dá para ter uma mínima chance, sabe, disso não ter algum risco, sabe, quando envolve dados, enfim, né, de consumidor, de cliente, né, qualquer tipo de dado. Então, essa sempre foi uma preocupação e foi uma das razões pela qual a gente teve que desenvolver uma ferramenta própria. É mais caro, assim, exige muito mais da gente, né? Exigiu, hoje, assim, eu contratei uma pessoa no meu time, que é a pessoa que olha só para esse projeto, para liderar um time da HBC, que é uma empresa que a gente tem uma parte, né, uma empresa de tecnologia, que é um braço também da Ambev, que tem os desenvolvedores que estão fazendo isso, e essa pessoa tem que liderar esse time e direcionar esse desenvolvimento. Eu não precisaria ter, né, assim, alguém fazendo isso. Então, não só o investimento do custo de desenvolvimento, mas de uma pessoa que vai ter que liderar todo esse processo aqui dentro. Mas acho que não, assim, a gente nunca viu a outra possibilidade, sabe? A gente só discutiu para entender o que existia e para olhar ferramentas legais do mercado que a gente pudesse se inspirar. Mas não com a possibilidade de usá-las ou de comprar. Legal. Isso se conecta muito a um painel que a gente teve falando de fraude. Para nós, é o mesmo pensamento, né? É um risco tão grande que aconteçam as fraudes dentro de uma plataforma como a nossa, que o ideal, assim, não tem como
se adaptar a uma solução de mercado que não está exatamente projetada para o nosso tipo de negócio. A gente teve que fazer a nossa, construir a partir de inteligência, dá muito mais trabalho, tem muito investimento, mas depois ele se paga, né, pela segurança que a gente também transmite às pessoas, que no seu caso vão estar respondendo perguntas, vão estar navegando por essas plataformas e sabem que estão com os dados bem seguros, né? O Ju, Total. uma coisa que eu queria saber também das pessoas. Um dos nossos objetivos aqui também é falar sobre oportunidades assim, de desenvolvimento, seja de pessoas interessadas em data science, desenvolvedores. O que você imagina assim, para a sua área, à medida que ela for crescendo, que tipo de profissional você vai precisar para fazer essa relação entre todas essas informações complexas? Sabe que foi super desafiador, assim, achar alguém, né, para liderar esse projeto. Apesar de super legal, quando eu conto, todo mundo fica encantado, que legal, né, que disruptivo, poxa, que realmente é algo que pode, né, ser transformacional. Mas eu não conseguia, assim, foi muito difícil achar alguém que entendesse muito de pesquisa, porque alguém que soubesse, tipo, desde criar o que é uma amostra, né, estatisticamente relevante, assim, quantas pessoas eu preciso ter nessa minha amostra para poder, né, aquilo representar ou uma cidade, ou uma população, ou uma amostra, enfim, o que quer que seja, e que entendesse também desse universo de dados, de como armazenar, onde que fica, assim, é um assunto, assim, para mim isso foi muito novo, tá, assim, a parte de dados. Quando eu fui marketing digital, nem se falava em aquisição de dados, tá, então, assim, eu ainda sou leiga, tá, eu entendo nada, assim, eu tenho pessoas que entendem, mas eu entendo muito pouco. Mas eu sei que é muito complexo, então tem pessoas que entendem muito daquilo, né? O time hoje de dados da Ambev está lá montando tipo, toda a estrutura de como que esses dados ficam armazenados, a forma como isso é armazenado já é super importante para depois como a gente vai conseguir utilizar. E eu não conseguia achar alguém que soubesse, desde montar um questionário ou uma amostra, ou né, como pensar como seria essa ferramenta de pesquisa, né, do ponto de vista realmente de pesquisa, de metodologia, e que entendesse dessa parte toda de tecnologia e de dados. Não, assim, que entendesse até um pouco de programação, de como... Né, e foi muito difícil, porque você tem pessoas muito boas de pesquisa, que entendem muito de, enfim, metodologias N de pesquisas, pessoas muito boas de inteligência de dados, mas era muito difícil achar alguém que entendesse das duas coisas. E eu precisava, assim, eu não podia abrir mão. Eu até poderia abrir mão um pouco da parte de dados, dessa parte, porque eu tenho um time na Ambev, né, que olha para isso. Mas eu não podia abrir mão da parte de pesquisa. Mas não estava para ser leigo, né? Falar assim, eu sei fazer um questionário, mas eu não entendo nada de o que é CDP. Tinha gente que não sabia o que era um CDP. Assim, talvez um ano atrás eu não soubesse também, porque não precisava, né, para essa área. Então foi super difícil achar. Assim, eu falo, acho que é uma profissão aí do futuro, assim, uma área, super área de oportunidade, porque hoje ainda as coisas ainda estão separadas, as coisas vão se conectar. E quando você fala de empresas nativas digitais, né, vocês, a Amazon, isso já é muito mais fácil, né? Você consegue fazer uma pesquisa ali, você nem precisa, às vezes, ter uma super ferramenta, mas assim, você precisa ter já esse conhecimento. Então, assim, as coisas, naturalmente, isso vai acontecer. Assim, para empresas de bens de consumo que não nasceram, né, 100% digital, talvez isso ainda demore um pouco, né? Se for falar com outras, eu conversei com algumas multinacionais grandes que ainda, as coisas ainda estão muito separadas. Mas eu tenho certeza que em outras empresas isso já está acontecendo, né? Em outros setores isso já está acontecendo, isso já é uma necessidade. E assim, eu vi que foi super difícil encontrar alguém. E hoje até o Felipe, que é do meu time, que toca todo esse projeto, foi muito no interesse dele, ele gosta dessa parte de dados, de tecnologia. Então, ele é um cara que gosta de estudar, então, um cara super curioso. Então,
ele sempre tipo, foi atrás disso, mas nunca foi uma necessidade tipo, né, dele dentro, né, das áreas que ele trabalhava. Então, não foi fácil, assim, achar, e eu acho que é uma baita oportunidade. São dois assuntos que tipo, você precisa ser especialista, então são dois assuntos que você tem que se aprofundar, então é difícil de entender. Entenda um pouco de insights, não dá para você entender um pouco, né? Você tem que entender bastante para isso. E a mesma coisa de dados, né? Entenda um pouco, tipo eu, né? Eu entendo um pouco, assim, não, precisava de alguém no meu time que entendesse bem. Então, eu acho que assim, é uma baita área de oportunidade. Eu até estava conversando com o Fê nessa semana, ou na semana passada, a gente estava falando disso, que normalmente, quando você pega profissionais que vieram de startup ou de institutos de pesquisa menores, né, não tão grandes, eles já conhecem um pouco, sabe? Já conseguem transitar um pouco, né? Porque eles são empresas menos departamentalizadas, né? Quando você vai para empresas grandes ou institutos de pesquisa grandes, às vezes a pessoa que faz o questionário manda para a área de estatística definir a amostra. Então, assim, eu nem sei, assim, ou eu faço um questionário, ou eu defino o tamanho da amostra, ou, assim, mesmo dentro de pesquisa, você tem departamentos distintos. Então, normalmente, é mais fácil você achar até pessoas que venham, né, de startups ou de empresas menores do que das grandes. Que você é muito especialista, né? Você já faz dentro de pesquisa, você se especializa em alguma coisa, né? Sim, muito legal, muito interessante. Aqui no Sex Summit teve um painel também com o Glauber, né, que é o nosso líder da área de ciências de dados. E no nosso caso teve isso. O Glauber era um ótimo desenvolvedor que começou a se interessar por ciências de dados antes da gente precisar da área. Então, quando veio a necessidade, precisamos olhar para os dados com mais carinho, ele naturalmente estava ali falando, galera, eu estou estudando isso aqui por conta, né? E acho que, em geral, isso acontece com bastante frequência, né? Às vezes, uma pessoa identifica um assunto que não tá, assim, não é necessário naquele momento para o trabalho, mas pode se tornar uma baita oportunidade. E acho que abre caminhos tanto para pessoas que têm conhecimento em pesquisa, quanto para pessoas que têm conhecimento em data science, para daí se aprofundar na área onde não se especializou, complementar esse conhecimento e ser um profissional relevante mesmo, né? Porque não vai ter uma formação, pelo menos, já preparada para isso, e a gente sabe que também a velocidade de uma formação, uma graduação oficial aparecer, que contemple isso, acho que não tem ainda perspectiva. Então, acho que uma iniciativa dessa é bem legal, muito bom você trazer essa inspiração para os profissionais que estão nos assistindo. Legal. Ju, eu também queria uma inspiração para as empresas que são menores, né? Eu vivo uma ilusão, eu vivia antes da gente conversar, né? Achando que assim, não é tudo mais fácil, né? Poxa, olha o tamanho dessa empresa. Você decide um negócio, você convence alguém lá, você faz e tal. Mas não é bem assim, né? Vocês também enfrentam as dificuldades, como você falou lá no início, de uma empresa também que ou de uma fatia que luta para ter os projetos aprovados. Então, assim, o que você acha que dá para a gente compartilhar, talvez, com as empresas menores, que não têm a possibilidade de criar novas áreas e tal, mas que tá com vontade de fazer coisas novas e principalmente olhar para a questão de dados e comportamento de uma outra forma? É engraçado que eu falo assim, a gente sempre acha que tipo, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Assim, sempre Sempre. a gente olha... Sim. acha que né, lá na empresa X, sempre, não, lá é mais fácil. Assim. E eu falo sempre o contrário, às vezes eu tenho assim, gente, empresas tipo, ou startups, ou empresas menores, nossa, é tão mais fácil, né? Porque assim, né, o processo é mais rápido, tem mais agilidade, então a gente sempre acha que nossa realidade é a mais difícil. Mas eu acho que assim, é um bom exemplo assim, em não alcoólicos, a gente é uma fatia, né, do mercado. Assim. Então, não é a mesma proporção, né, de investimento de recursos humanos que a gente tem em cerveja. Então, a gente sofre assim, isso também, de como é que a gente consegue avançar ou colocar, né, projetos ou coisas
produtos, né, na rua numa velocidade sem ter todos esses recursos. Mas tem o lado bom, que eu acho que a gente tem, e é um pouco parecido com nas empresas menores, que a gente tem uma velocidade que uma unidade de cerveja ou outras empresas muito grandes não tem. Ser menos processual. Menos processual não significa, por exemplo, não seguir os protocolos de segurança, tal, são coisas diferentes, mas eu tenho mais velocidade, a gente tem mais autonomia. Né? Quando está numa empresa menor, o time tem mais autonomia, porque você precisa, não é nem às vezes porque, assim, na Ambev isso faz parte da nossa cultura, sim, mas a gente precisa da autonomia, precisando da autonomia, tipo, né, assim, você não tem a velocidade, tipo, e aí o mercado anda mais rápido que você. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar dessa autonomia e essa velocidade que a gente tem e achar alternativas e pensar que a gente não precisa, às vezes, do mesmo recurso, né, que cerveja e até... Assim, eu falo, esse projeto, a gente começou pequeno, com investimento limitado, pedindo aporte, assim, fazendo a apresentação para o time global tal, assim, me dá, tipo, $50 mil. E, sim, vamos ter que dar um jeito de fazer com esse investimento. E a gente se inspira muito nesse, né, no modelo Agile, e acho que tem uma frase assim, que para mim assim, eu fico com isso na minha cabeça, principalmente para esse projeto de Owner, né? Eu quero ter uma Ferrari, né? Eu vou chegar numa Ferrari, mas eu vou começar com uma motoca, e depois eu vou para o patinete. E do patinete, então, assim, one step at a time, né? Assim, é um passo de cada vez, e tudo bem, assim, e eu não estou longe ainda da Ferrari. Eu ainda sonho, e acho que a Ferrari tem que estar lá, a gente tem que olhar para isso e tem que ter esse sonho, né, para conseguir, tipo, ir, né, trazendo as melhorias e né, conseguir manter, tipo, um patamar de desenvolvimento e chegar lá, mas eu agora, para este momento, sim, eu quero meu patinete. Sim, eu quero conseguir andar. Assim, e eu sei que eu vou tirar muito proveito tendo patinete. Então, eu acho que essa mentalidade é super importante. Né? Se eu já quisesse ter uma Ferrari, eu ia precisar de uma parte muito maior, né? Assim, então, Aí você não ia tirar do papel. Exatamente, já desiste, porque, puta, eu preciso de um time de 10 pessoas, preciso, né? Ia ser muito difícil. E assim, esse projeto é curioso, porque a primeira vez que surgiu essa discussão e essa ideia, assim, foi a Bina, a Vitória, que hoje é a pessoa de Connections de não alcoólicos do Global, teve uma conversa tal, e surgiu essa ideia de, né, como é que a gente consegue a gente liderar esse movimento, né, de juntar insights com connections e dados e tal. E ela me ligou um dia e falou, olha, a gente teve uma conversa, pensamos nisso, acho que a gente tem que liderar esse movimento, a gente NAB, né, não alcoólicos, tem que liderar e tal. E eu tinha uma pessoa só em insights, e eu tinha acabado de pegar a área de... Não, nem tinha connections ainda, eu tinha só insights. Só que eu só tinha uma pessoa no time. E aí ela me ligou e a minha reação na hora foi assim, a gente, NAB, não alcoólicos, com a estrutura que a gente tem, liderar esse movimento, criar isso. Eu falei, quase que eu falei, não enche meu saco, assim, sabe? Desliguei o telefone e tipo, cara, assim, como é que eu vou fazer isso, gente? Eu tenho uma pessoa, tá? Já tenho 550 coisas para fazer, vou fazer mais isso. E desliguei. Mas dormi com aquilo na cabeça, né? Pensando, tipo, realmente, assim. E no dia seguinte eu falei, cara, a gente precisa fazer isso, assim, isso é muito transformador, assim, não sei como, mas a gente vai ter que fazer. E aí eu liguei para ela, falei, não, Bina, pensei, cara, vamos, sim. E aí eu tinha uma pessoa comigo no meu time que era uma antiga, a Gabi, que era uma estagiária, que eu tinha conseguido, que ela queria prestar o programa de trainee da Ambev, e eu tinha conseguido uma vaga temporária por 6 meses, que ela se formou no meio do ano, o processo de trainee, ela só ia ter resposta no final do ano, e eu tinha efetivado ela com uma vaga ali temporária, era eu e ela. E a gente começou o projeto desse jeito, assim, um fund nosso, tirei dinheiro de uma pesquisa para fazer e começamos ali pequenininho, era realmente um projeto de motoca,
Mas a gente começou assim, e hoje, assim, eu ainda estou sonhando com a minha Ferrari, assim, a gente vai chegar lá. Nossa, Mas eu mas estou muito feliz com o nosso patinete. Nossa, mas tá um caminho muito legal para chegar lá mesmo, assim, não tenho dúvida disso. E é super, super interessante isso que você está trazendo, nessa coisa de, ó, os problemas são iguais, tá? Então o importante é tirar do papel, né, com os recursos que você tem nesse momento e fazer, porque daí à medida que você vai fazendo, você vai aprendendo, você vai convencendo mais pessoas a entrarem nessa. Muito massa, muito legal mesmo, Ju. Legal. Tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar conosco sobre esse projeto que você é tão apaixonado? Eu acho que eu consegui contar, assim, eu acho que esse mindset de realmente fazer um passo de cada vez é muito importante. E importante não só porque a gente ainda às vezes não tem o recurso que a gente precisa para já fazer direto, mas para a gente não se frustrar também. Eu acho que se você já vai fazer, né, com uma expectativa de, né, no curto prazo, você já chegar nessa Ferrari, a gente se frustra, e aí isso é desgastante, mas fala, ainda é tão mais fácil ainda contratar um instituto de pesquisa, né, e ter aquela resposta e tal. Então, assim, a gente precisa fazer esse passo e celebrar realmente cada passo e cada conquista, senão não existe caminho, mais perto ainda da motoca do que da Ferrari, entendeu? Sim. Então, assim, se eu olhar para isso, eu vou desistir. Sim, mas a Ferrari tá aí, tá no horizonte, Juliana, tá no horizonte. É não Ferrari, eu quero outro carro, não é Ferrari, mas alguma coisa legal. Mas, Ju, muito obrigada. Acho que a gente fica com bastante inspiração, tanto para grandes empresas, para pensar em novas áreas que talvez para nós seja difícil até conceber, imaginar que elas sejam necessárias e daqui a pouco elas já vão ser assim importantes estarem bem estabelecidas, e para pequenas também que estão buscando inspiração de como começar a trabalhar com esse tipo de informação de comportamento, dados. Não dá para todo mundo desenvolver o seu próprio projeto, mas já dá uma intenção de utilizar o que tem disponível, né, a seu favor, e a importância de fazer isso. Obrigada mesmo, muito legal. Legal, Mayumi, obrigada a você. Foi um prazer legal, acho super importante a gente ter essas trocas, enfim, você participou, né, do nosso summit, a gente aqui, mas acho que a gente sempre aprende, quanto mais diferente for realmente o nosso negócio, o nosso modelo, assim, mais acho que a gente aprende. Assim, também foi super rico quando você falou, e acho que o time olhar e pensar num business em algo completamente diferente do que a gente faz, assim, então acho que é super importante a gente ter essa troca mesmo e manter. Eu tenho certeza que, enfim, que a gente gere qualquer reflexão que seja, né, nas pessoas, acho que já é válido. É isso mesmo. E quem ficou até agora com a gente, se tiver alguma pergunta a respeito desse assunto, deixa aqui nos comentários desse vídeo. Ao final do Sex Summit vai rolar uma live, e se eu não souber, é óbvio, eu consulto os especialistas para depois trazer as perguntas para quem, né, tiver dúvidas, quiser se aprofundar em alguma coisa. Mas por enquanto é isso. Até a próxima. Tchau, gente.